Fala galera Mega Power, vamos para mais um podcast. A gente estar no piloto automático te tira a tua qualidade, inclusive de percepção de risco. Não criar generalizações. Toda generalização ela é burra. Para tudo. Meu Deus, o assunto de hoje vai bomba. Tu faz contrato administrativo, tu faz contrato jurídico e você não faz contrato psicológico. Que animal. E eu falo que a primeira coisa realmente sempre vai vir da comunicação. O óbvio tem que ser dito e principalmente fazer os combinados. E você me fez eu acreditar que mesmo eu sendo uma auxiliar de serviço, eu vou surfar ondas grandes. Fala galera Mega Power, vamos para mais um podcast. Você que quer ficar ligado nas informações do mercado condominial e também sobre como resolver o seu problema interior. Meu Deus, o assunto de hoje vai bomba. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos melhores episódios, que mais vai ser compartilhado, que mais vai inspirar pessoas e o principal, vai transformar pessoas dentro do mercado condominial. Então bora curtir aqui, bora ativar a notificação. Você não se inscreveu no canal ainda? Tu tá perdendo tempo, meu Deus do céu. É só assunto Mega Power. Hoje eu trouxe uma pessoa que, meu Deus. Você já ouviu falar no programa dos embaixadores, né? Já viu, né? Então, muita gente, graças a Deus, quer estar conectado nesse ecossistema. Essa mulher vai dar um super treinamento para os líderes dos embaixadores. Você que pensa em seguir carreira, você que está se incomodando com o teu liderado, o teu bracelete só fica pedindo favor para ti, o que fazer? Olha, essa mulher manda muito. Mas vou falar para você sobre o tema. Como manter a saúde mental em um ambiente de trabalho saudável no mercado condominial. Eu, como você sabe, você já conhece, eu não gosto de apresentações no início, eu já vou direto para uma pergunta Mega Power, porque conteúdo tá rolando e você precisa de tempo. Tempo é precioso. Grande Jaque, eu já vou primeira pergunta para você, Jaque. Bora lá. Jaque, o que é burnout? O que é isso que o mundo inteiro está sofrendo e eu tenho certeza que o mercado condominial também. Explica para nós, Jaque. Já vou começar fazendo uma pausa, tá? Bora lá. Por quê? Porque eu não sei se o mundo inteiro está sofrendo de burnout. Uau, que interessante. Porque essa palavra, ela veio num momento que é importante, porque as pessoas têm vivido hoje muito estresse, mas o burnout, primeiro que ele precisa ser configurado realmente como um estresse do trabalho. Olha que interessante aí, ó. Essa palavra tá muito vulgar muitas vezes no mercado. E aí, é do trabalho. Conta mais. E a palavra estresse também tá muito vulgarizada, mal utilizada. Segura. Galera, olha só, eu falei que esse episódio ia ser demais, é muito conteúdo. Essa mulher é professora na PUC. E ó, daqui a pouco ela vai contar um pouquinho a história dela. Mas continua, Jaque. Gostei demais dessa primeira já. Porque o que acontece? Hoje, nós estamos vivendo o mundo está complexo, o mundo está desafiador. Nós estamos vivendo muitos convites para repensar nossa vida. Então, assim, é excesso de informação, é excesso de redes de tela. São vidas totalmente desreguladas. As pessoas não estão cuidando da alimentação, não estão cuidando do sono, ficam madrugando, maratonando. E olha, eu não sou nada, eu não sou contra a Netflix, não sou contra nada. Não sou contra a tecnologia. A tecnologia é muito bem-vinda, vem a favor. Só que existem excessos. E aí, o que acontece? Está todo mundo colocando tudo na conta do trabalho. Como se fosse o trabalho o mal da humanidade. E não. O trabalho, Odi, posso chamar assim, né? Claro que sim. O trabalho, ele faz parte da nossa identidade. O trabalho é importante na vida da gente. Quando a gente começa a ficar adulto, a gente entra no mundo do trabalho. E o que acontece? Só que, pós-pandemia, a gente começou a descobrir. As pessoas começaram a entender que a gente pode falar das fragilidades humanas. Verdade. Nós estamos vivendo, eu vou usar uma palavra, né, assim, mais cheia de pompa, assim, né?
momento paradoxal. Olha que palavra Meu bonita. Deus, até me arrepiei agora, meu Deus do céu. Paradoxal. O que é isso, O que é isso? É. O que é isso? É que assim, ao mesmo tempo que a gente tem muitas coisas boas, a gente tem muitas coisas ruins. Então é um paradoxo. Sim. Porque hoje o mundo que a gente está vivendo é bom. Nós nunca tivemos tantas coisas boas, tantas descobertas, mas a gente também tem muitos desafios e tem muitas perdas e muitos desânimos. Então, por isso que é um paradoxo. Tem coisa boa e coisa ruim ao mesmo tempo. Perfeito. E aí, o que aconteceu? As pessoas também começaram a evoluir nas relações. E aí, o que a gente começou a se dar conta? Que dentro do ambiente de trabalho, em alguns momentos, tu tem ambientes tóxicos. A gente vivia durante muito tempo na época do comando e controle, porque ainda tem gente assim. E o Brasil é isso. O Brasil tem gente que ainda controla a sua empresa como na Idade das Pedras. E aí tem lugares que as pessoas não te diziam, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso era uma época que prevalecia isso. Agora, não. A gente tem ambientes mais abertos e as pessoas estão começando a entender que elas podem falar. Quando elas entendem que elas podem falar, e quando eu começo a entender que eu tenho mais consciência sobre mim, porque hoje a gente tem os podcasts, tem o meu podcast, tem o podcast, e aí o que as pessoas começam a ter mais consciência sobre saúde, e as pessoas começam a perceber que elas estão com um estresse ruim. O burnout é quando esse estresse ele é causado por alguma situação. Pode ser uma situação relacionada ao ambiente físico, ou seja, eu estou num lugar que é um lugar que tem muito barulho, o tempo inteiro muito barulho. Eu posso estar num lugar onde eu faço o tempo inteiro atividades repetitivas. Então a pessoa está lá, né? Que nem o Charles Chaplin lá nos tempos modernos. A pessoa está ali, cara crachá. Que isso é um problema, por exemplo, de portarias. Né? De pessoas que fazem uma atividade que é uma atividade que não tem muito sentido naquilo. Então, essa pessoa começa a ter um estresse porque ela não se sente. A pessoa passa, e aí vem como é bom a modernidade, porque antes a gente tinha uma pessoa que ficava lá na portaria sentada 24 horas, Sim. As pessoas passam, são mal educadas com ela. Desumana muitas vezes, né? Aquela pessoa passa o dia inteiro uma vida sem sentido. Então, esse estresse de atividades repetitivas, de um ambiente onde tem fofoca, a fofoca é uma coisa muito adoecedora. Quando a gente tem ainda um pouco alguém que não respeita, um colega que tem uma competição ruim, um chefe, que é um chefe que não respeita, que trata essa pessoa com desconsideração, que tem uma atitude tóxica em relação à falta de reconhecimento, esse estresse ele vai começar a deixar de ser um estresse que te faz te movimentar e é um estresse que começa a ser ruim. Quando ele começa a ser ruim, ele começa a trazer sintomas. Então, às vezes, as pessoas têm pânico quando chega domingo de noite. Verdade, o pessoal até lembra, né? A musiquinha do Fantástico, né? Isso era algo que dizia. Então, a pessoa começa segunda-feira, começa a ter palpitações, não dorme bem. Um dos grandes sintomas do estresse ruim é quando a pessoa dormiu, ela pode ter dormido 12 horas, não é? E ela acorda com a sensação do cansaço. Uau. Então, não adianta ela dormir. Esse é um sinal? Isso é um sinal do estresse ruim, porque a pessoa ela está numa situação de fadiga. Segura. Agora veio uma confusão na minha cabeça. E com certeza para você que é esperto aí, você que é muito especialista, você já sabe disso, mas eu não sei. Eu vou perguntar para quem, como tem gente que não sabe. Quando você fala estresse ruim, o que é o estresse ruim? O que é o estresse bom? Tem estresse bom? Tem estresse bom. Que legal. Eu sou uma psicóloga que eu sou a favor do estresse. Conta então mais sobre. Por exemplo, tu é uma pessoa que tu tem essa energia e essa energia dá um estresse. Nesse momento aqui, eu tô estressada. Eu tô com a mão gelada, eu tô nervosa, mas esse nervoso, ele faz eu me sentir viva. Esse nervoso isso, já, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sim, esse estresse faz com que eu me sinta em qualidade de presença. Eu tô 100% aqui contigo. Eu tô ligada, eu tô conectada, eu tô viva. Eu sempre brinco com as pessoas assim, tu já te apaixonou na vida? Muito. Por exemplo, quando tu faz uma viagem pro exterior, não dá um frio na barriga, não dá um tensionamento? Vai entrar lá, alfândega, meu Deus, um lugar novo. Isso. Tem estresse. O estresse é essa energia que te movimenta. Né? O estresse faz com que a gente esteja ligado. Por exemplo, qual é um grande risco que as pessoas não estão se dando conta hoje? São pessoas que estão no piloto automático o tempo inteiro. Perfeito. Hoje tem muita gente vivendo como zumbi.
acorda. Sabe aquela música? Todo dia ela Sim. faz tudo. E muitas vezes não é a aparência, não. É aqui, né? É a cabeça. É a cabeça. Tu tá ali, tu tá chegando no teu trabalho, tu não tá vendo, tu não vê o trânsito por onde tu tá passando. E o que acontece? A gente estar no piloto automático te tira a tua qualidade, inclusive de percepção de risco. Então, por exemplo, eu tô caminhando na rua. Se eu tô caminhando na rua, eu tô atenta e tenho ali um grauzinho desse estresse que me movimenta, que me deixa ativa, eu vou perceber, por exemplo, uma situação de risco. Opa, tem alguma situação ali chegando, que aquilo lá eu vou trocar de calçada. Né? Então, isso é o papel do estresse. A gente tem até um nome científico para isso, que é o eu-estresse. Tá. Esse é o estresse positivo, que é o que te impulsiona. Tem que fazer uma apresentação. Pessoal, tem um condomínio novo. Isso. Eu estou negociando com uma situação nova. A pessoa vai estar estressada, vai dar frio na barriga, vai dar... Mas isso te faz vivo. É o estresse bom. E é isso que eu digo. E hoje as pessoas estão colocando tudo numa mesma sacola. É isso O mesmo. maior risco que existe é quando a gente tem pessoas apáticas. Boa. A apatia é um sinal muito ruim de doença. Verdade. E o que acontece na apatia? Qual é o grande risco? Ela é silenciosa. Então, tu tem aquela pessoa que não incomoda. Hoje a gente tem o jovem que não incomoda, que está o dia inteiro no quarto dele, que está o tempo inteiro no computador. Se esse jovem não está vivendo a juventude, ele está apático. Perfeito. Se tu tem uma pessoa que tanto faz, tu apresenta um cenário, nada muda, essa pessoa tem apatia. E aí, voltando para o burnout é quando esse estresse, por conta das relações de trabalho, ele começa a ser um estresse crônico. Tá. Então, a pessoa tem constantemente, ela começa a ter dermatites, ela começa a ter problemas de pé. Caramba. Porque a somatização, eu começo a ter, jogar para o corpo, porque o que acontece? Como nós não estamos preparados, o brasileiro é muito analfabeto emocional. Verdade. As pessoas em geral, mas no Brasil a gente é muito. Então, o que acontece com isso? Tu não está preparado para lidar com os teus conflitos. Então, o que a gente faz? Vai para o corpo. Entendi. Porque a doença do corpo ela é mais aceita. Então, a pessoa começa com enxaqueca, insônia, irritabilidade, e ela vai ficando cronificando. Só que por isso que o burnout, para ser caracterizado burnout, tu tem que ter realmente uma comprovação de que isso está vindo do teu ambiente de trabalho. Eu não sabia disso. Muito bom saber. Sim, porque, por exemplo, tem vezes que tu tá com uma confusão na tua vida particular. Sim. E isso tá vindo daí junta com a situação de trabalho Sim. que vai te exigir. E aí a pessoa tá num quadro que ela tá com dificuldades psíquicas. Perfeito. Agora, o burnout, ele precisa realmente ser considerado que é aquilo. Tu tem uma pessoa que o tempo inteiro te desqualifica. Tu tem uma atividade que o tempo inteiro tu começa a fazer aquela atividade, tu não vê sentido. Ou uma atividade que tu tá o tempo inteiro puxando. Sabe o elástico? Esticando. A pessoa entrega e tu tá esticando. Nunca tá bom, nunca recebe um elogio. Nunca tem uma celebração de dizer, meu Deus, que bacana, obrigada, que bom que você fez isso. Né? Então, aí a pessoa começa a cronificar. E o sinal do burnout é quando a pessoa, quando é que vai ser classificado? Isso está nas classificações de doença. Tá. Hoje é algo que gera afastamento, está no CID, que é o compêndio que considera como uma doença. E aí essa pessoa começa, o que a gente fala, a entrar num quadro de despersonalização. Então, que é isso? Quando ela começa a dar um pouco... Ela não se importa mais com as coisas. Ela realmente começa a estar numa situação... mais com vestir uma roupa melhor. Isso. Né? Então... Ela começa a perder. Tá. Mas o que é importante é entender que isso realmente está vindo dessas relações que estão ali no ambiente de trabalho. Jaque, se apresenta. Agora chegou o momento da Jaque... Tá muito top esse negócio, né, galera? Tá muito conteúdo. Já conta um pouquinho de você, para nós dar continuidade. Sabe por quê? A próxima pergunta que eu vou fazer para Jaque é... Como é um ambiente de trabalho tóxico? Como é? E ela vive isso dentro de administradora de condomínio, ela está muito focada, inclusive você que é dono de administrador de condomínio, bora seguir a Jaque, vai estar na legenda, depois eu pedi para ela botar nas redes sociais. Ela tem todo um trabalho de carreira, de trabalho que faz com que você vá para um próximo patamar dentro da tua administração de condomínio e toda a sua liderança também. Jaque, se apresenta e depois eu quero que você fale um pouquinho mais sobre como é que é um ambiente tóxico dentro de uma administradora de condomínio. Mas se apresenta, Jaque. Maravilha. Eu sou uma psicóloga que escolheu trabalhar a saúde mental no ambiente de trabalho. Que legal! Porque essa foi uma escolha de vida. Justamente por entender que essa área ela é tão importante na vida da gente. Tão importante. E aí eu escolhi, então, disse, bom, vou trabalhar a saúde mental ali. E nessa caminhada, eu venho realmente desenvolvendo pessoas, e aí, nisso, como eu gosto muito de acessar as pessoas, hoje eu sou uma palestrante também, porque
eu fui me desenvolvendo, eu fui trabalhando muito com a psicologia dos grupos. Segura. Então, quer dizer, se tem alguém ouvindo aqui esse episódio, quiser levar você para palestrar por um evento no mercado condominial, top, tu vai? Top. Só acertar certinho os detalhes. Só acertar certinho, vou ir e olha, e não é falsa modéstia, tá? Porque eu acho que às vezes a gente também tem uma cultura que a gente não fala. A minha característica é muito essa. Que legal. Eu instigo as pessoas a poderem pensar melhor sobre as suas vidas. Que legal, Que as pessoas possam se apropriar da sua vida, entender assim, a vida é minha, entendeu? Eu sou uma pessoa adulta, o mundo do trabalho é o mundo do adulto. E o adulto, ele tem que entender que ele tem responsabilidade. Como é que a gente conduz essa criaturinha que está aqui, né? Como é que a gente conduz a vida da gente? A gente precisa olhar para isso. Perfeito. Né? E a gente precisa cuidar dessa parte da nossa identidade, que é o mundo do trabalho. Que muitas vezes ele é demonizado, as pessoas falam mal do trabalho. Parece que sim. Quando a gente vê alguém falando, por exemplo, eu amo o que faço. Legal. E é muito comum quando alguém diz que ama o que faz, as pessoas olharem e dizem, é louca. Com as mulheres, às vezes as pessoas dizem, é mal amada. Deve ser infeliz na família, por isso que essa criatura é aqui. É o workaholic. Eu curto a vida. Parabéns. Eu tô aqui com Legal, vocês. Eu disse, bom, como é que eu me divirto junto? Legal. Se vou trazer minha mãe comigo, entendeu? Legal. Vou fazer um passeio com a mãe, vou curtir. Legal. Esse é o grande desafio. E é isso que eu faço, né? Hoje, então, e durante muito tempo, eu era contra palestras. É mesmo? Era. Por quê? Porque eu achava que palestra era uma relação muito comercial, muito produtizada. Olha só. E aí eu comecei a entender que não. Não, É uma baita oportunidade. Olha o gaúchismo aqui, aí, né? ó, É uma baita oportunidade da gente ter um grupo de pessoas ali e num curto espaço de tempo tu convidar as pessoas para elas poderem refletir. Ter pensamentos, ter insights, que é uma linguagem. Mas, enfim, a pessoa poder realmente ter um momento para si, para se conectar com ela e poder pensar sobre como é que ela está conduzindo a vida. É verdade. E nisso a minha experiência foi bem grande. E aí, né, hoje, essa é uma das caminhadas, assim, porque eu venho fazendo desenvolvimento de equipes, desenvolvimento de lideranças dentro da área condominial. Fiz muitos programas de liderança. Nós estamos falando do quê? Uns 5 anos já no mercado condominial de liderança? Mais. Olha, pessoal, olha um profissional, uma psicóloga especialista em liderança. Esse negócio de RH, não estou falando nada de mal. Mas, ela focou em fazer que a tua empresa vá para o outro patamar junto. É um bloco. Então, é um time fantástico, um big time. Então, não é só você puxando a tua equipe. A tua equipe junto contigo, né, Jaque? Nessa linha, né? É isso. E porque, assim, ninguém faz nada sozinho. Perfeito. A outra coisa que eu sou psicóloga, eu acho que a gente tem que olhar o ser humano, mas a gente também tem que olhar o contexto, tem que olhar número. Eu entendo que a gente precisa entender o negócio, entender o contexto. E nisso, teve um momento que eu tinha uma aluna que era de condomínios. Uau, conta. E ela era sucessora, o pai dela era dono de uma empresa de condomínios lá do Rio Grande do Sul. E não só condomínios, aluguéis, enfim, imobiliária. Sim. E aí eu fazia um trabalho assim, vamos apresentar os cases de sucesso. E aí tinham grandes empresas e tal. E ela disse, eu quero usar a minha empresa, da minha família, pra gente fazer aqui um estudo e tal. E tu sabe que as pessoas poucos foram pro grupo dela. Olha, por quê? Porque as pessoas são ignorantes. E aí, assim, eu não tô ofendendo ninguém. Sim. É ignorante no sentido de ignorar. Isso. As pessoas não conhecem. E existe preconceito em relação ao setor imobiliário no Brasil. É uma loucura. A gente olha fora nos países desenvolvidos, o setor imobiliário emprega horrores. Tem um dos livros que foi escrito por um cara que trabalhou no mercado imobiliário, né, que é a única coisa, que foi um livro que fez toda uma diferença na minha vida. Tu olha a biografia do autor, ele vem lá do mundo, desse mundo imobiliário. Condominial. E aí, isso me chamou a atenção. Eu disse, uma baita empresa, sabe? Por que as pessoas, por falta de conhecimento? E aí comecei a entrar. E o que eu vejo é que esse mundo condominial no Brasil é uma baita potência. Muito, graças a Deus. É uma oportunidade. E o povo vem evoluindo, né? Então o mercado condominial vem evoluindo. Eu tenho certeza, depois desse podcast aqui, muitas pessoas vão te conectar, vão te seguir. Amém. Inclusive, coloca aqui o podcast da Jaque também aqui na legenda, galera, pro pessoal dar uma olhada e começar a seguir ela também. Jaque, você é psicóloga, né? Sim. É psicóloga. Há o quê? Mais de 10 anos, né?
Não, mais 10 anos, eu acho, mais 10 Não, anos. vou aumentar. Não, dá para aumentar, tu sabe que eu sou bem resolvida. Eu acho que isso, eu tô há mais de 30 anos no mercado. Olha só, mais de 30 anos e mais de 10 já falando com condomínio, não? Sim. Então, pessoal, tem uma pessoa muito experiente, então se você não conhecia ninguém nesse segmento de questão mental e tudo mais, pode ser que ela é uma especialista. Jaque, eu quero que tu fale um pouquinho sobre ambiente tóxico dentro de um administrador de condomínio. Você vive isso há muitos anos e eu quero que você dá cases, para que daqui a pouco eu sou dono de um administrador, eu tô lá, caramba, então isso está acontecendo comigo aqui, né? Conta para nós como é que é um ambiente tóxico numa administrador de condomínio. O que eu vejo, assim, a primeira coisa, a pessoa que está trabalhando como administração de condomínios, ela precisa entender que ela vai trabalhar sempre com situações de conflito. Uau, importante isso. E esse já é um outro ponto. Você tem que ter consciência da sua escolha. É a mesma coisa que uma pessoa trabalhar numa CTI e não entender que não vai ter estresse, não existe. Verdade. Se tu trabalha num hospital, numa área de emergência... Então, o trabalho dessa relação condominial, tu és um mediador. Perfeito. Então, o que a gente vê? As pessoas que estão trabalhando nessa área precisam se preparar. Verdade. Precisam saber de gente. Porque as relações, elas são desafiadoras. E o que eu quero te dizer, Taode? Eu sou uma pessoa bastante positiva. Amém. E a maior parte das pessoas, elas não querem confusão. Não é. A gente tem as pessoas que são de mal com a vida, tem pessoas doentes, tem pessoas que têm desvios de conduta. Sim, tem. Mas não é a maioria. Perfeito. A maioria das pessoas, elas querem acertar. Só que o que acontece? Nós temos partes que estão com interesses distintos. Tá. E a gente precisa convergir. Então, quando a gente tem que convergir, como a gente vê nessa área de condomínios, que a gente precisa tem tantos interesses, a gente tem situações de realidade, a gente tem as características de onde é que está o prédio, qual é o perfil do morador, o que o condomínio oferece, se esse condomínio é antigo, daqui a pouco às vezes tem problemas estruturais ali. Às vezes tem pessoas, por exemplo, tem um condomínio que eu lembro que são um condomínio que as pessoas acompanharam desde a obra. Tá. Então, as pessoas compraram lá, os moradores compraram na obra. E essas pessoas moram desde o início. Perfeito. Então, tu tem ali um grupo que tem, sei lá, acho que uns 15 moradores que estão desde o início. Juntos. E tem uma parte que renovou. Porque teve gente que se mudou, foi para outro país, faleceu, parará, os filhos saíram de casa, todas as coisas da vida. E entra pessoa nova. Então, tu tem o grupo dos antigos e dos novos. Tá. E tu tem guerras de força. Verdade. Aqueles que estão lá há bastante tempo se sentem donos do condomínio. E os que estão chegando, dizendo só um pouquinho, eu também tenho uma parte aqui, eu também sou dono. E aí tu percebe que tem um conflito. E as pessoas que estão mediando esse conflito vão para as reuniões, vão lá participar das reuniões, e quando vem, tem uma situação lá que é muito desafiadora. Porque tu tem pessoas dizendo assim, não, mas isso aqui poderia ser diferente. Não, mas sempre foi assim. Então, isso é um ambiente o tempo inteiro de conflito. E o fato de tu ter um ambiente de conflito, ele é tóxico? Não. Ele é tenso. Tá. Mas ele não precisa ser tóxico. Perfeito. Agora, como é que a gente vai trabalhar com isso, né? Aí que vem realmente o exercício da gente poder estar entendendo as pessoas. Eu acho que a gente precisa compreender a natureza humana. As pessoas, quando se sentem ameaçadas, elas vão ficar mais numa postura defensiva. Então, qualquer situação que tu tenha de mudança, isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais tensas. Eu não sei se eu estou te respondendo. Não, você está dando todo um contexto, mas eu vou ser mais incisivo. Isso. O queima-senhor, vou até pegar aqui, vou pegar, o pessoal da produção fica louco comigo, porque eu vou para lá ou para cá. O queima-senhor, imagina o seguinte, que dentro da minha administradora de condomínio tem um colega de trabalho que ele tá doido para puxar minha perna. Tá doido pra puxar minha perna. Queima, senhor. Mas, enfim, tá doido pra puxar minha perna. Como trabalhar isso? E aí eu vou além. Eu que sou dono do administrador de condomínio, eu tô sabendo dessa situação, mas esse que quer puxar a perna do outro, ele é um baita profissional. Sim, traz ele tá entregando resultado, ele tá entregando resultado, mas ele tá tendo um negócio ruim aqui entre a equipe. E eu acho que daqui a pouco vai minar muito a minha administradora. Mas esse cara tá entregando muito resultado. Vamos pra prática. Qual é a dica Mega Power que você dá para esse dono de administrador de condomínio?
A dica... Primeiro que eu acho que ele precisa ter clareza de o que é a empresa dele e quais são os valores. Porque daí não adianta botar quadrinho bonito e dizer que os teus valores é equipe, que os teus valores é ser colaborativo, se tu tem uma pessoa que é uma pessoa individualista e tu tem uma pessoa que não tem caráter. Né? Porque se ele tá puxando a perna, é uma pessoa que em alguns momentos tá desviando a conduta. Então, se tu tem uma pessoa que mesmo entregando resultado, é resultado a qualquer custo... Então, tu, como dono do negócio, essa é uma hora da escolha. Boa. E tu tem que estar consciente. Mas daí tu vai dizer assim, não, mas tem jeito. Nossa, sei lá, é o Cláudio, que é essa pessoa que é... Esse dono dessa empresa precisa chamar o Cláudio e precisa colocar as regras do jogo. Bacana. E ele tem que dizer, amigo, eu adoro a tua entrega de resultado. Para mim faz muita diferença. Perfeito. Mas para mim também é um resultado eu ter um ambiente bom. Porque legal. quando Então, uma conversa transparente mesmo. Transparente, feedback e clareza. Tá. O que é fundamental? Eu até tenho um podcast que tem uma menina que trabalha no iFood. Essa menina foi muito bacana na entrevista que eu fiz com ela. Porque ela disse isso, né? A gente precisa ter alinhamento em relação ao que a empresa está buscando. Legal. Então, se você tem uma administradora e você tá... Então, o que você quer? Porque se você tem um lugar que é competição a qualquer custo... Beleza, então mata no peito, mas não faz um discurso bonito. Boa, boa. Mas só que o que a gente tem visto hoje? Que empresas que trabalham com resultado a qualquer custo, essas empresas acabam em algum momento sucumbindo. Em algum momento as pessoas não vão querer trabalhar, principalmente geração nova. Porque a geração nova olha muito para a questão dos valores, perfeito, olha muito para a questão da transparência e para coerência hoje. Legal. O que é coerência? É aquilo que eu digo é a mesma coisa do que eu faço. Isso é coerência. Bacana. Então, o que ele precisa fazer? É isso, é trabalhar com essa pessoa. E entender por que essa pessoa está agindo dessa forma. Por que ele está precisando puxar a perna do outro? Por que ele não está sendo ético? Por que ele está escondendo informações e não está trabalhando com coleguismo? Trabalha ali. E você acredita que tem jeito? Eu acredito que sim. Na maioria das vezes tem jeito. Sim. Conversando, o dono administrador como líder e catequizando e estar numa próxima pessoa, é isso? É isso. É conversando, é mostrando o caminho e trabalhando com consequências. Tá. Como assim trabalhando com consequências? Porque tem uma hora que tu tem que dizer para esse Cláudio, que é o nosso personagem que a gente inventou aqui, né? Desculpem os Cláudios aí que estão nos ouvindo, não é nada pessoal. Fica tranquilo. Né? Ele tem que dizer para esse Cláudio, eu quero que você mude. Tá. Você precisa de ajuda? Você precisa de um processo de desenvolvimento? Você precisa fazer um plano PDI, Programa de Desenvolvimento Individual? Beleza. Ok, precisa de ajuda. A pessoa vai dizer, não preciso de ajuda. Tá, mas aí eu tenho que dizer, eu não admito mais esse comportamento. Perfeito. E na próxima atitude que essa pessoa tiver, cartão amarelo. Boa. Porque se a pessoa não percebe que tem consequência... ela não dá bola. Curte isso, hein? É quase a mesma coisa que aquela criança que você diz assim, se você fizer isso, não sei o quê, a mamãe não vai te dar o picolé. Legal. Aí a criança faz, daí você, não vai ganhar o picolé. Daí a criança chora, toma o picolé. Entendi. Então, isso é o que tem que matar no peito. Lembra não sei se tu gosta de futebol, você gosta de futebol, eu tô treinando você, tá? Porque o tu é muito assim, né? Que eu tinha o Filipão, na época do Romário. E teve uma época que o Filipão bancou. Não vou levar o Romário. Boa. Tanto que depois o Romário voltou. Mas voltou porque se deu conta. Não é jogar sozinho. Perfeito. Você está numa equipe. Legal. Se você tem uma equipe, a gente tem que trabalhar. Tem uma frase da psicologia dos grupos que é: um grupo é mais do que a soma das partes. Um grupo é mais do que a soma das partes. Muito legal. Parabéns. Fica a dica aí da grande Jaque. Galera, é o seguinte. Olha só, está muito legal esse bate-papo. Aqui na legenda, você está curtindo esse tipo de assunto? No Jornadas Condominiais, Jornadas Porter pelo país, nós vamos visitar 31 cidades. E dá uma procurada aqui, tá aqui na legenda, lá qual a cidade mais próxima. Mas hoje do céu, já passou a minha cidade, quando eu tô vendo o teu vídeo, a gravação... Calma, vem pro Porter Summit, o maior evento no mercado condominial brasileiro, no dia 8 de novembro de 2025. E inclusive tem um super cupom que tá aqui na legenda, ODCast. Se você
vai lá no Simpla, procura Porter Summit, coloca o cupom ODCast, porque você está vendo esse programa, você tem um desconto Mega Power para ir pro Porter Summit. Ó, um super desconto, hein? Vem junto com a gente. E também tá passando agora aqui os nossos patrocinadores. A gente só é possível criar toda uma estrutura dessa, movimentar o mundo do mercado condominial, graças aos patrocinadores, tá aqui embaixo, aqui na legenda, essa turma, são empresas que estão transformando o mercado condominial brasileiro. E falar em transformação, vamos para o nosso quadro Gestores Condominiais pelo País, e eu vou chamar lá de Divinópolis, ela que é uma gigante, que esteve no palco do Porter Summit 2024, a grande Maria Laura, com dicas para você sobre cuidar da saúde mental dentro de uma administração de condomínio. É contigo, Maria Laura! Odilei, oi Jaque, é um grande prazer vir para esse bate-papo com vocês aqui, para falar um pouco sobre saúde mental, sobre ambientes saudáveis no mundo condominial, no nosso mercado de condomínios, mas mais do que sobre falar sobre isso, né, que tem sido um assunto cada vez mais em pauta, eu queria falar especificamente como mantê-la, como manter a saúde mental, como manter um ambiente saudável, um ambiente equilibrado nesse mercado que nós atuamos, né? Primeiramente, enquanto administradora de condomínios, eu digo, por nós temos essa visão 360, pois nós somos a ponte, né, entre o condomínio, o CNPJ e os condôminos, os CPFs, o condomínio e o síndico, seja ele profissional, seja ele morador, o condomínio e seus colaboradores, o condomínio e seus prestadores de serviço. Nós conseguimos ver, né, ter essa visão ampla, macro de tudo que acontece e ter a noção do que gera esses desgastes, do que gera essa pressão. Nós mesmo, enquanto administradoras de condomínio, né, eu digo que quando eu falo que eu trabalho com administração de condomínio, que eu sou de uma administradora, todo mundo fala, credo, nossa senhora, deve ser pepino o dia inteiro, deve ser problema o dia inteiro, como é que você dá conta? As pessoas, então, às vezes já têm um pouco essa imagem negativa de que é algo muito ruim, e não é bem assim, né? Pelo contrário, é um ambiente onde a gente cresce muito, onde a gente vê muita coisa e realmente se sente importante por poder ser solução, né? Por poder fazer a diferença na vida das pessoas. E eu falo que a primeira coisa realmente sempre vai vir da comunicação, da boa comunicação, da comunicação zelosa, com cuidado, com respeito, é aquele famoso básico bem feito, né? Mas duas coisas que eu falo da comunicação, porque às vezes falar que ela tem que ser eficaz, fica muito ampla, eu reduzo o óbvio tem que ser dito, né? Não criar generalizações, porque eu falo assim, toda generalização ela é burra. Ah, é tudo, é nada, que tá sempre assim, tá tudo errado. Não é, pontua, mostra, é isso, é aquilo, melhora aquilo, faz lá. Então, essa comunicação assertiva, né? Falar sempre o óbvio, não generalizar e principalmente fazer os combinados. Tudo que é combinado não sai caro. Sentou, combinou exatamente isso com o prestador, combinou isso com a administradora, isso com o síndico, então vamos trabalhar nos nossos combinados. Segundo ponto, bom senso de todo mundo, de ambas as partes, mas vou dar exemplos aqui mais na relação, às vezes, o condômino com o síndico, o condômino com a administradora. Eu preciso de uma segunda via de boleto. Solicito ali no chat da administradora, você não precisa pedir o síndico parar, ele está ali para uma demanda mais de intermediação, uma demanda mais de relacionamento. Pede na administradora a segunda via de seu boleto, naquele horário comercial, que às vezes as pessoas ligam no plantão da administradora, que é para urgência e emergência, como o próprio nome já diz, falando num boleto no fim de semana, não tem aquele retorno, e na segunda-feira já vem aquele estresse, que a administradora nunca atende, que o síndico não deu suporte, e realmente deixar os horários extra comercial para urgências e emergências, né? Porque o síndico, o conselho, tem também suas vidas pessoais, tem o descanso deles, né? Porque durante a sua jornada já é realmente muita pressão, muitas soluções e resoluções que têm que ser dadas a cada dia. Então, realmente fazer o uso do bom senso com as solicitações das demandas, com os horários, a atenção, novamente a forma de falar, a forma de pedir. Eu digo também ter os papéis muito claros e definidos, porque o mercado condominial ele envolve tudo e todos ao mesmo tempo.
É um mundo de pessoas e fatores envolvidas ali para fazer um condomínio acontecer. Eu falo que as pessoas que estão fora do mercado condominial não têm nem noção quanta coisa a gente movimenta. Então, o que é o papel da administradora? O que é o papel do síndico? Os condomínios que têm um jurídico ali já estruturado. O que é o papel do condômino, do porteiro, da faxineira, daquele colaborador, do prestador de serviço. Então, ter esses papéis muito bem claros, muito bem definidos, cada um colocado no seu lugar, porque isso não está acontecendo no condomínio. A quem cobrar? Porque se for, por exemplo, um papel da administradora, não sobrecarrega o síndico com aquilo, isso é da administradora, então não é do síndico, às vezes vai toda aquela demanda no síndico, ou às vezes é um papel do síndico, está sendo sobrecarregado na administradora. Então ter essa clareza dos papéis e funções de cada um também para a máquina se gerar muito bem, né? E até linkada nesse último tópico que eu trouxe, que é uma das ferramentas, um dos meios para a gente manter esse ambiente equilibrado, Jaque, eu queria te fazer uma pergunta, né, direcionada à minha área enquanto administradora. Eu acabo de ser contratada para um condomínio, chego nesse condomínio e aí tá todo mundo fora dos seus papéis e lugares e a administradora sendo cobrada, pressionada e ela dependendo de si, dependendo de cada um tá no seu papel ali. Só que aí muitas vezes, como a gente vai se posicionar, a gente acabou de chegar nesse cliente novo, a gente quer mostrar serviço, só que as coisas têm que acontecer nos seus papéis. Então a gente também pode ser muito mal interpretado e falar lá, mas acabou de começar, já não quer trabalhar, né? Dá uma dica para nós de como que nós podemos conduzir quando a gente chega num condomínio, ele tá todo com a casa bagunçada e a gente quer realmente fazer aquilo acontecer, mas dentro dos nossos papéis, mas também não transparecer para o condomínio que a gente não quer trabalhar, por exemplo, que não quer pôr a mão na massa, como chegar cada um nos seus lugares e papéis ali, né, com esse cuidado, sem dar um mal entendido, sem transparecer que não seja algo efetivamente que a gente quer, que é organizar a casa e prestar um bom serviço. Grande Maria Laura, tu é mega power, minha embaixadora de Divinópolis. Gigante, gigante, gigante. Parabéns pelo conteúdo. Ó, a Jaque ficou ligada e a Jaque já vai responder. Ô, Jaque, eu acredito que essa... Vamos aprofundar um pouquinho mais na pergunta da Maria Laura, que eu enxergo o seguinte. Na grande maioria do país, administrador é uma coisa e síndico é outra. Em algumas partes do país, tem administrador que oferece serviço de sindicatura, mas a grande maioria não. E o que eu enxergo que a Maria Laura quer questionar também é, ela acabou de chegar e ela está percebendo alguns ambientes não tão legais dentro do condomínio. Como equilibrar isso para não cutucar o síndico? Conta um pouquinho mais. Eu gosto de usar histórias e metáforas, Manda tá? a ficha. Eu fui fazer um trabalho, uma palestra sobre negociação. E eu fui junto, eu chamei comigo uma pessoa que é policial e que trabalha na área de sequestros. Trabalha com... E foi muito legal, foi sensacional essa palestra que nós fizemos juntos. E o que ele disse? O que esse policial ele disse? Ele disse, quando nós vamos negociar com um sequestrador, é alguém que dá um pouco já matou, é alguém que daqui a pouco corta a mão, a orelha da pessoa com a maior facilidade. Mas igual, quando nós vamos para a negociação, naquele momento a gente tem que confiar com quem a gente está conversando. Uau! A gente precisa estabelecer uma relação de confiança, mesmo sabendo. Só que eu tenho consciência que essa pessoa é bandido e que pode matar e que pode fazer. Outro ponto que é fundamental. Quando nós vamos para a negociação, a gente estuda muito, muito quem é essa pessoa que a gente está conversando. Perfeito. Então, a gente sabe se ele tem filho, a gente sabe se ele tem mãe, se ele tem... Como é que é a história de vida. Que legal. Por quê? Porque isso nos conecta. Muito bom. Então, o que eu começo respondendo para Maria Laura? Que eu penso que, às vezes, as pessoas vão para as reuniões porque ter experiência é uma bênção. Uhum. Mas a pessoa não pode ter excesso de confiança. De entender que, eu sou uma pessoa que eu tenho boa relação, eu faço isso há anos, então eu vou lá para aquela reunião. Uhum. Né? Então, eu preciso me preparar. Muito bom.
A gente precisa se preparar. Tu precisa estudar quem são as pessoas, quem é esse síndico, qual é a condição desse síndico, quem é esse condomínio. Então, você precisa estar preparado. Você acha que... na minha cabeça agora, eu lembrei, tem uma dica, tem uma síndica, a Thaís, da Providência Síndica de Curitiba, que ela faz o seguinte, Jaque. Ela pega, no mínimo, as últimas 6 atas das assembleias para estudar o histórico. Tu acha que é nessa linha também? É nessa linha. Uau! É você olhar... Por quê? Porque essas 6, elas vão te falar sobre a cultura daquele lugar. Que legal. A cultura é quase como se fosse a personalidade da gente. Perfeito. A cultura é a personalidade daquele lugar. Né? Então, quando ela está olhando a ata, ela tem um histórico, ela tem informações, não para fazer preconceito, mas para buscar algumas informações que ela tem que são preciosas, porque a gente tem que entender com quem a gente está conversando. Sensacional. Porque tem alguns lugares que são lugares mais receptivos, tem lugares que são mais organizados, tem lugares que são mais pessoas mais desconfiadas. Então, quando tu conhece onde você está entrando, com quem você está conversando, a conversa já começa diferente. Então você acredita que o futuro das administradoras de condomínio, um dos grandes pilares, é a personalização mesmo? É a personalização. Porque tu trabalha, não vamos citar nome, mas tu trabalha com as gigantes administradoras de condomínio do país, né? Sim. Já que trabalha com administradores com 2.000 condomínios, com 3.000 condomínios, com 1.000 condomínios. Mas mesmo assim, tu acredita que é a personalização de olhar para cada condomínio de uma maneira diferente, é isso? É isso que as pessoas querem hoje. Uau! É isso. Agora há pouco eu estava conversando com pessoas que estiveram em Nova York, na Feira do Varejo. Sim. E que eu acho que é parecido, porque é serviço, e eles trazem isso. A gente precisa personalização. É isso que nós queremos. Legal. Eu não quero ser tratado como mais um. Perfeito. Ninguém... E isso já muda muito o início da relação. Aí depois, o que a gente precisa ter? Abertura para poder ouvir onde estão as dores dessa pessoa. Onde estão, quais são as expectativas que ela tem. E aí um outro ponto que o Rafão, que é esse policial, olha o nome, né? O Rafão. E ele hoje... Mas ele é grandão mesmo ou não? Ele é grandão. Ele é grandão. Mas é um doce de pessoa e hoje ele está numa posição bem grande lá no Rio Grande do Sul, né, nessa área de segurança. E aí o que ele traz também? Depois disso, a gente precisa clarear desde o início, porque existe uma coisa dentro da metodologia que eu trabalho hoje, que é a gente faz contrato administrativo e jurídico, mas a gente não faz contrato psicológico. Uau, para tudo. Meu Deus do céu. Eu tô criando uma flecha no meu coração. Caramba! Tu faz contrato administrativo, tu faz contrato jurídico e você não faz contrato psicológico. Que animal. E o que é o contrato psicológico? O que é combinado não custa caro. Amém. Eu tive um chefe que me ensinou isso. Jaqueline, ele era um carioca, ele dizia, o que é combinado não custa caro. E eu disse assim, tá aí, ó, isso é o contrato psicológico. Legal. A gente precisa estabelecer como que nós vamos fazer. A Maria Laura, ela fala, eu gostei muito que ela fala sobre os papéis. Isso. E às vezes a pessoa não tem essa consciência. A gente vai ajudar, mas a gente tem que ir aos poucos. Que legal. A gente não pode ir na contracultura. Perfeito. Por isso que é importante entender o histórico. Né? Porque aí a gente vai respeitando a cultura e a gente vai fazer um contrato psicológico. E quando o Rafão falou, ele disse o seguinte, desde o início, quando a gente está com aquele bandido lá, a gente deixa claro, muito claro, olha, se você me pedir drogas, eu não vou te trazer. Se você me pedir que eu traga o governador, eu não vou te trazer. Ou seja, essas coisas são inegociáveis. E o que nós precisamos, desde o início, dizer o que é inegociável? Que legal. Sabe que tu fez eu lembrar? E o que é negociável? Tu fez eu lembrar um negócio. Pessoal, preparamos 20 perguntas, não fizemos nenhuma até agora. Fizemos uma, mas olha só. Duas. Mas olha só, sabe o que tu fez eu lembrar agora? O Alexandre Prandini, de São Paulo, é um síndico profissional nosso lá, um cara que deve ter mais de 150 condomínios na Grande São Paulo. Ele é um gigante, né, do Brasil. Ele fala o seguinte, ó, quando ele vai para a Assembleia, antes dele vencer, já deixa claro como ele vai atuar. As regras do jogo. Ele já deixa claro que não é ele que vai estar pessoalmente lá, vai ser a equipe dele. Ele deixa claro que nos finais de semana, fora do horário comercial, esses são a equipe dele pode atuar, são as emergências. Não adianta ficar mandando mensagem do WhatsApp. Então,
deixar clara a regra do jogo. É isso, né? É isso. A gente precisa dizer as regras do jogo, porque isso ajuda as pessoas a se organizarem. Em algum momento a pessoa vai tentar. Claro que vai tentar, porque é do ser humano tu testar até onde vai o limite. Uau. Cachorro faz isso com a gente. Ai, que legal. O cachorro testa, você diz, não sei o que, daí ele vem, daí dá um pouco, aí até que dá um pouco ele entende que realmente o que é não e o que é sim. Legal. Então, se os animais entendem, nas relações humanas também tem esse teste de ver até onde vai o limite, até onde você está sendo firme, até onde você está sendo coerente, que é aquilo que a gente falou antes, da coerência e congruência. Perfeito. Então, quando você deixa claro, o que eu tenho para entregar para você? O que eu posso fazer? O que é negociável, o que é inegociável? Isso já começa de um jeito. Então, conhecer a cultura, se preparar bastante antes e a partir do momento que tu começa, faz o contrato jurídico, administrativo e faz o contrato psicológico. Gostei demais disso, gostei demais. Que dica Mega Power. Já valeu esse programa, muito legal. Ô, Jaque. Espero ter ajudado a Maria Laura ali, né? Boa. Obrigado, Maria Laura. Pessoal, é o seguinte. Só deixa eu te interromper aqui, ó. Claro. Que é uma relação aqui. Claro. Só porque a Maria Laura, ela trouxe assim, como é que a gente faz para essa pessoa não achar que a gente não está fazendo Isso, nada? volta. E aí eu acho que tem uma outra dica importante só para complementar nesse ponto que ela falou, que é, quando você entende a cultura e você não está andando na contracultura, você vai colocar uma pergunta com a pessoa dentro desse contrato psicológico. Você está dizendo que tem 10 coisas aqui que precisam ser melhoradas. Quais são as 2 principais? Olha que dica legal, dica Mega Power. Mega Power. Por Legal. quê? Porque daí você está trabalhando em cima da dor daquela pessoa e ela vai ver que você está com ela. Dá atenção. E você ela pega vai- a prioridade dela, né? A prioridade dela. E Legal. você vai escrever isso, você vai mandar depois por um WhatsApp um resultado do que a gente combinou. Bacana. Porque a formalização também ela é importante. Você vai formalizar. Então, olha que coisa boa. Da nossa reunião, você me disse que a prioridade é isso. Eu vou começar a atacar isso. Você começou a atacar isso? Mostra. Perfeito. Porque às vezes a gente deixa as pessoas no limbo. Dá o retorno, né? Dá o retorno. Dá um retorno. Diz assim, olha, eu estou trabalhando nesse... Não deixa a pessoa sem notícia. Perfeito. Porque isso vai aumentar a ansiedade e aí ela vai ficar com essa sensação que você não está fazendo nada. Então, só isso que eu queria deixar Boa, como a obrigado. dica da Maria Laura. Top demais. Antes de nós dar a dica do livro, fica com a gente, nós dar a dica do livro. Jaque, nós nos conectamos muito fortemente através da Iris, né? Sim. A grande Iris, que hoje é a nossa diretora de novos negócios, né? Então, a Iris está cuidando da filial de São Paulo, da Porter. Então, a Iris é uma pessoa fantástica. E eu tomando um café com a Iris, falando sobre a experiência que ela teve com você, né? Ela é eternamente grata a toda a consultoria que você deu para ela, né? Ela conta que... com certeza a Iris vai fazer um episódio comigo aqui, mas ela conta sobre o quanto ela cresceu. E você ajudou nas principais tomadas de decisão. Donos de administradores de condomínio. A Iris era dona de administrador de condomínio, tinha 1.000 condomínios, né? Quase 1.000 condomínios. Você que é dono de administrador de condomínio, presta atenção daqui para frente nesse case de sucesso. Que tipo de orientação que você deu? Não vamos citar nomes, nada, mas que orientação que você deu, que acompanhamento você fez com a Iris para ela dar uma guinada na vida dela? Como que eu trabalho? Eu sou uma pessoa que eu também sou cristã. Amém? Eu sou uma pessoa que eu também sou... Eu estudo muito. E estudei bastante a metodologia coaching. Eu não entendo por que no Brasil as pessoas torcem o nariz, porque é uma metodologia extremamente séria. Inclusive nos Estados Unidos, as grandes universidades dos Estados Unidos tem lá, né? Tem curso de formação. Tem... Harvard, essas... Então, dentro de toda essa formação, eu sou psicóloga, eu tenho a consultoria já há mais de 30 anos, eu fiz psicologia dos grupos, fiz muitos estudos, mestrado e tal, e eu também fiz a formação em coaching. E no coaching, eu olho muito para o que a gente chama que é o método socrático. O que Sócrates dizia? Que todos nós temos a nossa luz. Uau. Hoje, na minha experiência, eu comecei minha carreira fazendo seleções. Porque eu montei meu negócio, eu fui empreender. Então, como é que eu me contratar? Fazendo seleções. Então, fazendo seleção, a gente conhece muito o perfil das pessoas. E o que eu mais vejo? O problema das pessoas não é elas não terem recursos e ferramentas. O maior problema das pessoas é elas não saberem usar o que elas têm. Forte. Muito bom. Porque tem algo ali, né? Porque tem algo ali. Tem algo muito mega power ali que a pessoa não descobriu ainda e não conseguiu. Então, muito do meu trabalho é olhar para a pessoa, é reconhecer as características que ela é. Legal. Às vezes eu vejo pessoas querendo
Porque tem uma frase que eu adoro frases, que eu aprendi no curso que eu fiz de oratória. E ele diz assim, quem admira, mira. Quem admira, mira. Quem compara, para. Boa. E então o que acontece? E às vezes as pessoas, hoje em dia, o que acontece muito? As pessoas olham e dizem assim, eu quero ser como o Odi. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem energia, mas eu não tenho a tua energia. A tua energia ela é fantástica, ela é muito natural. Legal, Breno. Se eu quiser ser como o Odi, eu vou estar forçando. Perfeito. E eu vou estar me violentando. Segura, porque agora tu veio uma inspiração aqui, pá, meu Deus do céu, eu não consigo ficar parado. Ó, viu? Tenho 5 dias tristes na minha vida. 5 dias tristes na minha vida. Você nunca viu triste, mas nunca. Mas tem 5 dias tristes na minha vida e um deles eu vou revelar aqui agora. Olha. É verdade, é verdade. Viu? Obrigada pela confiança. Não, verdade. Tu fez eu inspirar aqui. O Bial, que é o nosso presidente, o CEO da Porter, ele já enxergava isso em mim e eu não enxergava. Sim. Ele chegou um dia, eu sou sócio dele, né? Chegou um dia, fomos lá pro auditório da empresa e falou assim, cara, tu vai ter que criar uma nova área para ti. Tu não tem mais capacidade de ser diretor comercial da empresa. Nós já tínhamos 1.200 condomínios, estava faltando alguns milhões. E eu falei, caramba, não, cara, tu tens outro potencial. Tu ama fazer conexões, cria uma diretoria de conexão. Tu ama juntar pessoas. E naquele momento, eu não estava entendendo. Já que eu fui para casa triste, chorei. Mas no outro dia, eu acordei e lembrei do negócio. Eu odeio planilha. Eu odeio conta, eu odeio aquela... E toda segunda-feira de manhã eu tinha que apresentar na reunião de diretoria os resultados da empresa. É um sofrimento. Isso! E aí o Biel fez enxergar e potencializar os meus 80%, que eu acho que a gente está se falando. É isso. O Biel falou, cara, e aí nós criamos a área de relacionamento da empresa faz 5 anos, esse ecossistema que a gente está criando foi por causa dessa conversa franca que o Biel teve comigo e enxergou que o meu potencial estava em outro lado e não nessa área comercial, como eu não gostava de planilha, de números e tudo mais. E ele fez dar uma guinada na minha empresa. É mais ou menos essa linha? É totalmente essa linha. E a maneira como eu trabalho, né, na época, por exemplo, na Iris, eu uso uma ferramenta que a gente chama de assessment, que é uma ferramenta que eu acho muito séria, que é permitida pelo Conselho de Psicologia, e a gente fez um mapeamento das competências. E eu olhei e disse assim, nossa, essa menina ela é sensacional. Legal. Ela tem muita potência. Então, todo o meu trabalho com a Iris foi fazer que ela reconhecesse a potência que ela tem. Sensacional. E é isso que esses Legal. Trabalhos ajudam, com que a pessoa possa entender. Que é o que tu está dizendo. E nisso nós somos parecidos também. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de detalhezinho, de ficar presa em detalhe, atividades muito rotineiras. Eu sou uma pessoa... Então, se eu ficar trabalhando numa atividade rotineira, isso gera burnout. Legal, entendi. Uma pessoa que trabalha em algo que é contra a sua natureza. Perfeito. Então, que não significa que eu não faço coisas que eu não gosto. Então, boa. Todo mundo faz coisas que não gosta. A vida não é um moranguinho, né? Não é realmente. A vida tem os seus percalços. Perfeito. A boa vida, que a gente até comentou nos bastidores aqui, a boa vida ela não está isenta de fragilidades humanas. Perfeito. E nem de problemas. Perfeito. Mas o que a gente precisa entender? Que se você usa melhor os recursos que você tem, você vai navegar melhor, inclusive as fases ruins. Muito bom. Então, o meu trabalho é muito nesse sentido, de ajudar com que as pessoas reconheçam as suas habilidades, que elas vejam como elas podem cuidar mais das suas potencialidades. Perfeito, perfeito. E um ponto que eu acho super importante, eu quero aproveitar a tua audiência hoje, que é não se vitimizem e não se economizem. Como assim não se economize? As pessoas, às vezes... Por que é fácil a gente ficar olhando? Mas eu não tenho. Eu não tenho dinheiro para estudar. Mas eu não tenho essa capacidade, essa energia do hoje. Sim. Olha o que você tem e investe. Boa. Empresas que são hoje exponenciais são empresas que trabalham muito usando e incentivando a parte boa, a parte que flui na pessoa. Legal. Isso é a grande... Tá demais, né, galera? Meu Deus, o tempo tá passando. Olha só. Eu tô congelado aqui. Pessoal, vamos dar a dica do livro, que inclusive os embaixadores estão fazendo o Clube do Livro com esse livro, né? Então, que é você se descobrir pro propósito. Comece pelo porquê, do Simon Sinek. Então, a dica de livro de hoje, desse episódio, é Comece pelo porquê. Então, esse livro me ajudou muito, Jaque. Aí eu descobri o meu propósito.
Quando o Bial convidou eu para ir para a Porter, falar nisso, né, galera? Nós temos as melhores soluções de controle de acesso e portaria remota do Brasil. Ó, estamos gravando esse episódio com mais de 2.200 condomínios. 500 mil de pessoas utilizam a nossa plataforma diariamente. Temos a Alma, o maior software, o melhor software administrador de condomínio do país, muito focado em inteligência artificial, software administrador de condomínio. Você que é administrador de condomínio, você não pode deixar de conhecer. Inclusive, tá passando aqui ó, o site da Alma, apoia aqui, equipe de produção, ó, o site da Alma, o pessoal dá uma olhada. Eles são focados em inteligência artificial para administração de condomínio. Então, tem mais 12 mil condomínios nessa plataforma. E aí, quando o Bial me chamou para vir investir na Porter e fazer parte do grupo, uma frase mudou minha vida. Que aí, logo em seguida, eu comecei a ler esse livro. Começo pelo porquê. Dilei, tu tens uma empresa de segurança eletrônica, tu vende alarme, tu vende câmera. Mas, cara, nós vamos construir uma empresa que vai transformar o mercado condominial brasileiro. Ele não me chamou para vender controle de acesso, ele não me chamou para vender portaria remota, ele não me chamou para cuidar do comercial, ele me chamou para uma empresa que vai transformar o mercado condominial brasileiro. Por isso que frases como essa impactam vidas, né? Então a gente respira 24 horas por isso. O que você tem para falar de propósito, minha querida Jaque? Eu penso que é um pilar fundamental também para a vida, não somente para a carreira. Porque tem, né, são frases que a gente diz, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Amém. E então a gente precisa entender realmente qual é o teu sentido. E isso muda. E isso vai fazer diferença. E por isso que eu falei, e por isso que eu gosto de falar quando eu falo em trabalho é trajetória de vida. É trajetória do que a gente está construindo para a gente, o que a gente está deixando como legado. Então, não significa que o teu propósito não possa mudar. Boa. Porque às vezes acontece uma situação na vida, você descobre uma outra coisa, você estuda e abre uma outra janela. Outra oportunidade, uma nova perspectiva, diz, nossa, eu não conhecia isso. Eu quero poder contribuir ali. Então você pode mudar, mas com consistência. Agora, a gente saber o que a gente quer da vida, o que realmente te brilha os olhos, isso é fundamental, porque é isso que vai te ajudar a lidar com as frustrações que a vida tem, porque todo mundo tem frustração. É isso que vai te ajudar a lidar com as situações adversas. É isso que vai fazer com que você tenha disciplina de levantar da cama, porque tem uma causa maior. Top demais, top demais. Então, essa causa realmente vai fazer com que tu... De novo, hoje nós vivemos num mundo que a gente tem que é incerto, bunny, VUCA, tal, tudo isso, né? Que são essa complexidade e essa incerteza. Mas, ok, eu vou ter incertezas no caminho, que eu vou ver qual é a ferramenta que eu vou usar, o que vai fazer. Mas eu tenho uma outra coisa, uma convicção, que é o que eu quero. Amém. Então, a gente saber, por exemplo, se eu quero ir para o sul, nossa, eu quero ir para o sul, então o que eu preciso para ir para o sul? Eu posso mudar, eu posso de barco, posso de lancha, de jet ski, eu posso de carro, de trem. Beleza, os meios a gente vai ajustando, surge uma coisa nova, mas eu sei que eu quero ir para lá. Perfeito. Então isso vai te dar uma força, vai te trazer realmente esclarecimento, né? Ajuda a construir motivação. Motivação são os motivos que te levam para a ação. Motivação são os motivos que te levam para a ação. E é de dentro para fora. Sensacional. Ó, tá demais, né? Tá mexendo contigo, não tá mexendo contigo, tá mexendo comigo. E eu tô sentindo a energia, como se você tá sentindo energia. Ou tá ouvindo a plataforma, ou você tá vendo realmente esse podcast. Pessoal, ó, tá gostando? Tem tanto episódio chegando por aí. Bora seguir aqui o nosso canal. Bora ativar as notificações. Bora ficar na rede social da Porter. A Vitória tá louca pra você fazer conexão. Ela tá esperando lá toda a equipe do marketing. Jaque, antes de nós ir pra reta final aqui, ó. Eu quero que tu fale um negócio um pouquinho... meu Deus do céu, acho que eu não tenho que fazer outro episódio. Tô aqui. Se você quer que a Jaque venha um outro episódio, escreva no comentário aqui, ó. Porque eu queria falar muito sobre qualidade de vida, como equilibrar isso, mas não vai dar tempo, né? Nós já estamos 50 minutos aqui, mas estourou o tempo. Mas assim, ó, eu queria que você falasse um pouquinho. E é importante falar sobre isso, tá? Porque hoje as pessoas romantizam o que é qualidade de vida. Então nós vamos ter um outro episódio só sobre qualidade de vida, promessa minha. E produção, já se organiza aí que eu vou me organizar com a Jaque. Qualidade de vida dentro do mercado condominial, tá? Mas, Jaque, eu vou mudar um pouco o negócio aqui agora. Tá bem. Olha a cara que ele me olhou, gente. Qual o sonho grande da Jaque? Qual o sonho grande da Jaque para esse mercado condominial? Nós estamos gravando no início de 2025.
né? Você está vendo isso agora e solta o teu coração. Qual é o teu sonho grande? O meu sonho grande é tocar no coração da maior parte das pessoas. Realmente, quando eu recebo feedbacks, e graças a Deus eu recebo muitos feedbacks, como o da Iris. É verdade. De que as pessoas me mandam dizendo, Jaque, foi muito especial te ouvir. Eu tenho uma menina que ela é Serviços Gerais. E ela assistiu uma palestra minha e eu faço muito uma comparação com o surf. Eu uso o surf como... E eu pergunto para as pessoas, qual é a onda que tu quer surfar? E essa menina, quando chegou no final, ela ficou me esperando e ela disse, olha, eu preciso te dizer, eu quero surfar ondas grandes. E você me fez eu acreditar que mesmo eu sendo uma auxiliar de serviço, eu vou surfar ondas grandes. Amém. Então, isso eu falo e me emociono. É combustível, né? É combustível. Para continuar, né? É para continuar. Né? Então, assim, hoje eu tenho meus filhos, eu tenho minha família. Eu vim no mundo para fazer a diferença. Que bom. Eu não vim na vida passeio. Então, hoje eu estudo, não significa, pode ser que em algum momento a gente erre, a gente faz, mas eu estou o tempo inteiro me aperfeiçoando, porque realmente eu quero que as pessoas possam viver melhor, usando os recursos que elas têm. E que elas possam transformar suas vidas também. Né? Eu transformar a vida das pessoas, olha o que a porta está querendo. Né? Então, assim, esse é muito o meu sonho. E nesse mercado, condomínios, é poder fazer com que as pessoas entendam que é uma baita oportunidade. Nós temos o Brasil, um país com muitas pessoas em baixa condição de vida. Verdade. E nós temos inúmeras oportunidades. É uma área que tem acesso, que tem possibilidades, que pode realmente empregar muitas pessoas, porque nós precisamos morar, as pessoas onde trabalham, nós temos ali condomínios. Então, e o lugar onde as pessoas moram é um lugar muito importante. E acho que é um segmento profissional, é um segmento que a gente precisa sair daquela caixinha de entender que você só é profissional se você for um advogado. Boa. Se eu tiver de terno e gravata, se eu tiver... Não. A carreira é a maneira como a gente encara realmente aquela atividade. Então, isso são realmente meus sonhos. E eu tenho um outro sonho que é ser a palestrante no evento lá. Do Porta Summit. Tô com a mão gelada. Ai, Glória. Já que vai ficar registrado isso, vai né? Ficar registrado, vai ficar registrado. Você tem a minha palavra que nos próximos anos você vai estar entre o número 1 desse segmento, desse assunto no mercado condominial brasileiro. Vou te ajudar muito. Você tem uma luz fantástica, você tem uma energia fantástica e as pessoas do mercado condominial precisam te conhecer. Né? Então você que está aí, né, que precisa de uma palestrante focada em qualidade de vida, gestão de pessoas, que entende o seu mercado condominial, essa aqui é gigante. E daqui a 3 anos, com certeza, você estará entre os topos dos topos nesse assunto no Brasil. Ô, Glória! Ô, Glória! Deixa eu pegar o Glória aqui. Deixa eu pegar o Glória aqui, ó. Ô, Glória! Que fique registrado. Eu quero agradecer, Jaque, você, por toda essa disponibilidade. Você tem uma energia incrível, você fala com o coração e nós precisamos de mais pessoas assim no mercado condominial brasileiro que falam com o coração. Aqui na legenda tá todas as redes sociais da Jaque. Jaque, teu recado final para essa galera. Meu recado final é realmente que as pessoas possam viver a vida e saborear o momento presente. É ter qualidade de presença. É muito comum a gente ver as pessoas estando aqui, mas preocupadas em tirar foto, registrar, estando sempre ou no passado ou no futuro. E é muito importante que as pessoas possam valorizar o momento presente. Então, acho que isso é saúde mental. A gente poder estar aqui desfrutando, dando conta do que a gente tem. Inclusive dos momentos bons e dos momentos difíceis. Porque nos momentos de dor, a gente descobre muito sobre a gente. A gente descobre a nossa capacidade, a gente descobre que a gente consegue passar pelas adversidades. Então, dica final, vive com intensidade o teu momento presente, celebra tudo que a vida está mostrando para ti. Muito bom, tô arrepiado aqui. Obrigado, Maria Laura. Você estava junto com a gente fez um super bate-papo sobre gestão de pessoas, ambiente tóxico. Demos várias dicas sobre você conectar com o síndico, administrador de condomínio, você se conhecer por dentro.
Jaque, obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu deslocar até vir até Floripa para gravar isso com a gente. E ó, obrigado, Maria Laura. Eu, Maria Laura e Jaque fizemos um programa que transformou com certeza vida de pessoas. Ó, bora encaminhar esse vídeo, esse podcast para alguém que precisa ser impactado como você foi hoje. Valeu, galera. Fui. Tamo junto. Tchau.